quero compartilhar com você uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de lhe fazer prosperar e de não lhe causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro. Eu preciso que você entenda neste dia de hoje o que o Senhor está te falando através da palavra. Ele está dizendo que é Ele que sabe os planos que Ele tem para a sua vida. E eu preciso que você entenda que você nasceu para cumprir um propósito que já havia sido estabelecido pelo Senhor. Você não foi obra do acaso, mas você foi a mais bela criação de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para Êxodo, nós vemos a história de uma mulher chamada Joquebede, que engravida e agora ela carregava em seu ventre uma criança que tinha um grande propósito a ser cumprido quando viesse a nascer. Nós sabemos que Moisés seria o libertador do povo de Israel. Só que Joquebede, que está carregando aquela criança no ventre, ela não sabia que aquela criança tinha um grande propósito. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o começo e o meio e o fim dessa história que se desenrola da nação de Israel, que antes era o povo hebreu. Nós vemos que Moisés ele vai nascer justamente com este propósito de ser o libertador de Israel, como cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão e depois ao seu próprio povo. Então, o que eu quero te dizer neste dia de hoje é o que está escrito justamente em Salmo 139, versículo 16, que diz que todos os nossos dias estavam escritos nos livros do Senhor antes de qualquer um deles existir. Deus já sabia de tudo acerca de nossas vidas. E o que eu quero te dizer neste dia é que você tem um chamado, é que você tem um propósito a cumprir nessa terra. Mas quantas das vezes nós ficamos esperando discernir qual é o nosso propósito para caminhar? Mas a verdade é que eu vim aqui para te dizer que você descobre o seu propósito na caminhada com o Senhor. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vemos que ele nasce para cumprir um propósito que já havia sido estabelecido pelo Senhor. Qual? Ser o libertador do povo de Israel. Só que ele não sabia que ele tinha esse propósito. E nós vamos ver que após Moisés ser achado pela filha de Faraó, Moisés vai viver como príncipe dentro do Egito, morando na casa de Faraó por 40 anos. E nós sabemos a história: Moisés mata um egípcio para defender um hebreu. E a Bíblia vai nos dizer que após esse acontecimento, Moisés foge e ele vai parar em uma terra chamada Midian. Quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele vai conhecer uma moça e dessa moça ele vai cuidar das ovelhas que pertencia ao seu sogro. E nisso vai se passar 40 anos Moisés cuidando do rebanho de ovelha que não era seu, mas pertencia ao seu sogro. A Bíblia vai nos dizer que agora Moisés já tinha 80 anos de idade, quando o Senhor se revela a Moisés no Monte Sinai. Deus o direciona a cumprir o seu propósito. Deus revela para Moisés no Monte Sinai qual era o propósito a ser cumprido por ele, ser o libertador do povo hebreu. Mas Deus já havia dado muitas pistas durante a trajetória de Moisés. E eu preciso que você entenda neste dia de hoje, que você comece a caminhar com o Senhor. Deus ele vai direcionar os teus passos para o lugar do propósito. Mas sabe qual é o nosso problema? Quantas das vezes nós estamos esperando algo mirabolante, um eis que eu te digo, um anjo que vai nos entregar um mapa, um caminho que nós precisamos percorrer para viver o propósito de Deus. E muitas das vezes o tal sinal não vem. E o que é que nós fazemos? Nós permanecemos parados, sem nenhuma reação, mesmo a gente sabendo o que Deus tem para realizar na nossa vida e através da nossa vida. E muitas das vezes nós paramos porque ficamos esperando algo acontecer para que nós possamos se movimentar. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, quando o Senhor fala com Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando nós observamos o que Deus está falando com Abraão, Deus ele vai liberar tuas palavras de direcionamento para a vida de Abraão. A primeira palavra, como diz o texto bíblico, é sai. A palavra sai quer dizer se retire deste local que você está. E depois o Senhor disse vai.
A palavra vai significa comece a caminhar, se movimente em direção ao que eu tenho para você. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. E sabe o que é que me chama mais atenção? É que no versículo 4 do capítulo 12, a Bíblia vai dizer: E partiu Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, ele obedeceu o direcionamento do Senhor. E quando eu olho para a história de Abraão, eu não vejo Abraão saindo com o mapa mostrando a trajetória que ele iria fazer, ou com o GPS mostrando qual caminho que ele iria seguir. Mas ele começou a caminhar, confiando na palavra do Senhor, confiando na palavra que havia sido direcionada sobre ele. Vá para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo neste dia de hoje, através dessa palavra para você é: quando você começar a caminhar, eu vou te direcionar, eu vou te revelando no caminho o propósito que eu tenho para ti. É no caminho que eu te mostro os mistérios que eu tenho para a tua vida. É caminhando com o Senhor que o Senhor vai se revelando a nós. O que o Senhor está dizendo para você neste dia é: quando você obedecer e sair da sua zona de conforto, do seu comodismo que te impede de viver grandes coisas na presença do Senhor, quando você passar a obedecer aos direcionamentos do Senhor, Deus já liberou uma palavra sobre você há muito tempo, mas você fica parado, esperando qual é o próximo sinal, qual é a próxima palavra, mas Deus já liberou uma palavra sobre você. O que o Senhor está te dizendo neste dia de hoje é a mesma coisa que ele falou para Abraão: sai. Ele está te dizendo: se retire do local em que você está. Ele está te dizendo: vai, comece a caminhar novamente, se movimente em direção ao que eu tenho para você. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas a palavra do Senhor para a tua vida é de direcionamento, que você precisa se movimentar. É no caminho que o Senhor vai te revelando o propósito que Ele tem para a tua vida. O que o Senhor está te dizendo através da palavra neste dia é: enquanto você caminha, você está na minha dependência. É eu que vou direcionar os seus passos em direção àquilo que eu tenho para você. Enquanto a gente caminha, a gente vai mantendo um relacionamento de pai e filha. É isso que eu preciso que você entenda neste dia. O Senhor está dizendo: eu cuido de você e você obedece a minha voz. Eu cuido de você e você caminha, e eu vou te revelando os propósitos que eu tenho para ti, mas na zona de conforto fica impossível de você compreender o grande propósito que eu tenho para você. Porque na zona de conforto, talvez você vai olhar para o seu cenário, para as suas circunstâncias e vai dizer: isso é impossível. E você não vai acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida. É por isso que conforme você anda com o Senhor, Ele vai te moldando, Ele vai te tratando, Ele vai te revelando aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, quando você se movimentar, é quando você começar a caminhar, olhando constantemente para o Senhor, você será renovado, você será renovada. Você passa a olhar para novos ambientes, com uma nova perspectiva, desfrutando da caminhada e desfrutando de quem está com você. É o Senhor que vai estar contigo nesta caminhada. A palavra para a tua vida neste dia de hoje é: mova-se em direção ao propósito de Deus. Caminhe em direção ao propósito do Senhor, porque como nós lemos em Jeremias 29:11, ele está declarando, dizendo que é Ele que sabe os planos que Ele tem para você. E é no caminho, é na jornada que Ele começa a te revelar esses planos, Ele começa a abrir os teus olhos e começa a te mostrar as coisas grandiosas que Ele quer fazer na tua vida. Não fique esperando descobrir o propósito para caminhar, porque é na caminhada que você descobre o real propósito que o Senhor tem para a tua vida. E não é caminhando de qualquer jeito, e não é caminhando sozinho, mas é caminhando com o Senhor. Quando Deus, Ele te direciona, quando Deus, Ele te impulsiona, Deus está te levando para um outro nível, Deus está te levando a avançar na tua caminhada cristã, para que você possa alcançar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. A ordem para Abraão foi: sai da tua terra. Deus estava chamando Abraão para ter um relacionamento com ele. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer um relacionamento.
E quando nós nos relacionamos com o Senhor, existe direcionamento do alto, existe revelação, caminha em direção ao propósito de Deus, mas você não vai caminhar sozinho, você vai caminhar com a ajuda do Espírito Santo. Então entenda, a palavra neste dia de hoje está dizendo, é Ele que sabe os planos que Ele tem para você. Ele sabe todos os planos que Ele vai realizar na tua vida, mas você precisa se movimentar, você precisa caminhar na direção do Senhor, obedecendo ao direcionamento do Senhor. Queremos que Deus faça na nossa vida, mas queremos ficar parado, queremos ficar estagnado, esperando que algo caia do céu literalmente, sem que a gente faça nada. O impossível é Deus que faz, mas o possível sou eu e você. Então nós precisamos nos levantar e começar a caminhar, muitas das vezes mesmo com pouca força, muitas das vezes mesmo desanimado, muitas das vezes enfrentamos batalha, guerras espirituais, mas Deus está dizendo, é no caminho, que enquanto você obedece à minha voz, eu vou te revelando aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu tenho para tua casa, qual é o teu real propósito a ser cumprido. Porque muitas das vezes nós perdemos tempos com tantas coisas que o Senhor não tem para nós. Então nós precisamos nos reposicionar, recalcular a rota com a ajuda do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, guia os meus passos, para que eu possa verdadeiramente me direcionar ao propósito que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para minha casa, que o Senhor quer fazer através de mim. Então a palavra para a tua vida neste dia é, caminhe em direção ao propósito de Deus, confiando que os planos de Deus para a sua vida são bons, são lindos, são maravilhosos, porque o nosso Deus, Ele é o Pai que cuida. E como a palavra declarou para nós neste dia, é que Ele tem planos bons, de nos dar um futuro abençoado, de nos dar esperança. Então se apegue com esta palavra nessa manhã, se levante e caminhe em direção ao novo de Deus para a sua vida.